Este jogador salvou a vida de seu companheiro, e outro nos mostrou uma das faltas mais brutais do futebol. Hoje relembramos momentos no futebol que impactaram o mundo, como quando em setembro de 2017, uma partida da Liga Francesa foi interrompida aos 15 minutos devido a um incidente assustador. Os torcedores do Lille tentaram comemorar um gol de sua equipe, mas a barreira cedeu, provocando a queda de dezenas de fãs. Felizmente, os 29 feridos se recuperaram. Já aqui, um gandula quase foi esmagado pelos torcedores. O goleador Souček e seu companheiro agiram rapidamente para ajudar, e felizmente o garoto não ficou ferido, embora tenha levado um grande susto. Agora, um momento realmente impactante do ano retrasado, com um final feliz que emocionou a muitos. Kristoffer Olsson, um futebolista sueco, começou sua carreira no Arsenal. Em 2022, ele se juntou ao Midtjylland da Dinamarca, impressionando a todos. Mas em fevereiro de 2024, veio a notícia chocante. Ele havia desmaiado em casa, foi levado ao hospital e conectado a um ventilador. O diagnóstico era uma inflamação cerebral. Todos aguardavam boas notícias. E no dia 14 de abril, elas chegaram. Olsson estava melhorando significativamente. Isso inspirou sua equipe a conquistar a Liga Dinamarquesa. Durante a cerimônia do troféu, houve um convidado muito especial. Há poucos meses, Olsson compartilhou uma boa notícia. Ele voltaria a jogar futebol. Para outro jogador, no entanto, o retorno não foi tão doce. O americano Daryl Dike se juntou ao West Bromwich Albion em 2022, mas em abril de 2023 sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles que o afastou por 9 meses. Ele retornou em janeiro de 2024, mas apenas um mês depois voltou a se lesionar, desta vez no joelho esquerdo. O futebol pode ser muito cruel. Passemos para um jogo de 2010 que surpreendeu a todos. Alguns ficaram horrorizados enquanto outros se alegraram. Em 2010, Angola foi sede da Copa Africana e jogou a partida inaugural contra Mali. Tudo estava perfeito até o minuto 79, quando Angola vencia por 4-0. O que aconteceu depois foi uma loucura. 3 gols, e no 4º minuto dos acréscimos, foi a primeira vez na história do futebol que um time perdendo por 4-0 em uma competição internacional conseguiu empatar em 15 minutos. Agora veja só essa falta imprudente em Simonite. Sem surpresa, o jogador recebeu o cartão vermelho direto. Impactante também foi este cartão vermelho após apenas 3 segundos. Me pergunto o que o jogador estava pensando. Provavelmente ele acordou com o pé esquerdo. Os jogadores de futebol ganham muito dinheiro e frequentemente são alvos de crimes. Mas esta cena em Londres em 2019 surpreendeu a todos. Mesut Özil e Sead Kolasinac foram atacados na rua. Mas que louco é Sead, que enfrentou o atacante sem hesitar. Nosso próximo momento não foi perigoso, mas sim comovente. O Inter Miami conquistou seu primeiro troféu com Messi, que entregou a braçadeira de capitão ao antigo capitão. Surpreendendo e encantando muitos torcedores. Agora um momento que deixou todos sem fôlego. Em 2014, o jogador georgiano Jaba Kankava salvou a vida de outro atleta que estava se sufocando com a própria língua. O jogador se recuperou, mas foi visível o quão difícil e emotivo foi para Kankava. Este outro momento, no entanto, deixou todos chocados. Na Copa do Mundo de 1982, a França enfrentou o Kuwait e durante a partida, um apito foi ouvido das arquibancadas. O time do Kuwait parou de jogar, permitindo que a França marcasse. Isso enfureceu o chefe da delegação do Kuwait, que entrou no campo, confrontou o árbitro e ameaçou retirar a equipe caso o gol não fosse anulado. Surpreendentemente, o árbitro cedeu, mas a França marcou novamente e venceu o jogo. O árbitro foi suspenso no dia seguinte. Por outro lado, esta ação do Espanhol de Barcelona foi incrivelmente doce. Os jogadores entraram em campo acompanhados não por crianças, mas por cães. Todos os cães eram de um abrigo e estavam à procura de um lar. Graças a essa campanha, todos eles foram adotados.
Também houve uma surpresa positiva para uma jovem. Seu namorado pediu sua mão em casamento no estádio. E hoje eu pergunto, se agora eu te pedisse para se inscrever no meu canal, você diria sim? Nosso próximo momento, porém, chocou toda a Suíça e ficou conhecido como a vergonha de Basileia. Em 2006, Basileia e Zurique se enfrentaram no último jogo do campeonato. O placar estava 1-1 pouco antes do fim e o empate garantia o título ao Basileia. Mas aí... Zurique marcou o gol da vitória no último minuto, ficando com o título. O que aconteceu depois foi impactante. Os hooligans do Basileia invadiram o campo e atacaram o autor do gol. Alguns jogadores conseguiram escapar para o estádio, mas estavam apreensivos para comemorar, temendo voltar ao campo. Aus Sicherheitsgründen findet die Pokalübergabe auf dem engen Balkon der VIP-Tribüne statt. Peter Stadelmann, Präsident der Swiss Football League, scheint machtlos und verzweifelt. O ano de 2014 foi incrível para a Alemanha, mas para um jogador foi o pior da sua vida. Marco Reus, uma peça-chave da seleção alemã, sofreu uma grave lesão 6 dias antes da estreia na Copa do Mundo e ficou fora do torneio. Ainda assim, ele continuou sendo um dos jogadores mais destacados da Alemanha nos últimos anos. Mas recentemente, um vídeo deixou todos boquiabertos. Sim, no começo parece algo simples. Reus com um menino entrando em campo, mas veja o que aconteceu 6 anos depois. Im Raum, Mädchen, tolles Auge für Marco Reus. Marco Reus, 4-1. Esse menino de Dortmund deu um passe para Marco Reus. Quem diria que aquele garoto um dia jogaria ao lado do ídolo? Stimmt es eigentlich, dass du mal mit Marco Reus als Einlaufkind eingelaufen bist? Ja, das stimmt tatsächlich. Esta cena ocorreu durante a partida de classificação para a Copa do Mundo de 2005 entre Turquia e Suíça, também impactou. Desde o início, o time suíço sofreu assédio. As autoridades turcas levaram 1h30 para revisar os passaportes dos jogadores suíços. A Turquia venceu o jogo por 4-2, mas devido à regra do gol fora de casa, significava que a Suíça avançou. Após o apito final, os suíços correram para a saída para evitar serem atacados com objetos lançados pela torcida. Durante a confusão, um assistente turco tropeçou em um jogador suíço que respondeu com um chute. Isso desencadeou um caos. Hey, ich muss. Guck, das auch nicht geht. Hier gibt's Tumulte gerade im Kabinengang, Schubsereien, Schlägereien. Also schlimme Szenen, die sich hier spielen. Unser Kameramann wird geschlagen. Die Türken sehr unfaire Verlierer. Este momento da Liga Holandesa também foi impactante. O jogador Bas Dost já havia marcado alguns gols importantes. Aos 35 anos, terminou sua carreira nos Países Baixos. No entanto, no minuto 90 de uma partida, ele desabou em campo e foi atendido por paramédicos enquanto os jogadores assistiam aterrorizados. A cena foi assustadora e trouxe lembranças do caso de Eriksen na Eurocopa. Felizmente, Bas Dost recuperou a consciência e no hospital foi diagnosticado com uma inflamação do músculo cardíaco. Ele se afastou do futebol para se recuperar e veremos se retornará ou não. O mais importante é que ele se recupere e fique bem. Nosso próximo jogador também precisou de tempo para se recuperar porque seu adversário quebrou seu nariz deliberadamente. Isso aconteceu no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Valência e Inter de Milão. A partida terminou em 0-0 e a Inter foi eliminada do torneio. Mas o que aconteceu depois chocou a todos. Navarro entrou correndo no campo e quebrou o nariz de Burdiço, o que enfureceu completamente os jogadores da Inter que tentaram invadir o vestiário do Valência. No final, a UEFA aplicou algumas punições, sendo a mais severa para Navarro, que foi suspenso por 6 meses. Agora um momento em que um jogador de futebol pediu ao seu país que acabasse com a guerra, e conseguiu. Uma guerra civil devastava a Costa do Marfim em 2005. Após a vitória histórica que garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2006, Didier Drogba aproveitou a atenção para pedir um cessar-fogo nacional. O apelo às duas partes foi transmitido nacionalmente direto do estádio. O impacto foi tão poderoso que levou a um momento sem precedentes de unidade no país.
Estamos quase no final, mas antes de mostrar os últimos momentos, vamos relembrar este. Para alguns, um escândalo. Para outros, apenas um circo. Em 1971, o Borussia Mönchengladbach enfrentou a Inter de Milão na Copa da Europa. O Gladbach venceu por 7-1, mas durante o jogo, uma cena polêmica aconteceu. O atacante Roberto Boninsegna foi atingido por uma lata de Coca-Cola arremessada por um torcedor. Nos dias seguintes, a UEFA anulou o resultado da partida. Um jogo de revanche foi realizado, terminando em 0-0, o que eliminou o Gladbach. O curioso é que alguns testemunhos afirmam que a lata estava vazia e atingiu Boninsegna apenas no ombro, e ele teria fingido a lesão. Como não há imagens de televisão desse momento, jamais saberemos o que realmente aconteceu. Tudo o que resta é a famosa lata de Coca-Cola da época. Nosso próximo momento foi algo que abalou profundamente o mundo do futebol. Dortmund und der komplette deutsche Fußball steht noch immer unter Schock. Vor dem Champions League Hinspiel gegen den AS Monaco hat es offenbar einen Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus gegeben. Mas felizmente, jogadores e treinadores tiveram sorte, exceto Marc Bartra, que sofreu uma fratura no pulso. A equipe estava a caminho do estádio para um jogo contra o Mônaco que foi adiado para o dia seguinte, uma decisão que causou indignação em muitos. Ich habe es erst gestern Abend, als ich nach Hause kam, habe ich erst realisiert, was passiert ist. Und als meine Frau und der Kleine vor der Tür standen und schockiert waren. Nosso próximo momento, por outro lado, foi simplesmente emocional e triste. O ex-treinador da seleção nacional, Sven-Göran Eriksson, revelou ao mundo em 2024 que estava com câncer e tinha poucos meses de vida. Ele faleceu em janeiro, deixando uma mensagem em uma entrevista. You have to learn, you have to stop thinking about it and try to live the days you have, the month, the year. Um momento aterrorizante, mas que terminou bem, ocorreu na Copa América de 2024, mas felizmente tudo acabou bem. O árbitro assistente sofreu um golpe de calor durante a partida. Felizmente, ele permaneceu consciente e o goleiro canadense rapidamente prestou os primeiros socorros. Heat stroke is a serious thing, and so I just ran over him, and it's never fun when we have situations like this. E por fim, nosso último momento. Este também chocou o mundo do futebol, mas de uma maneira positiva. Em 2004, um clube do norte de Portugal fez o impossível. O Porto, comandado por José Mourinho, venceu a Liga dos Campeões. Foi inesquecível quando eliminaram o Manchester United nas oitavas de final. Essa é a beleza do futebol. Até mesmo o impossível pode acontecer.